Estamos aqui mais uma vez, né? Para falar sobre alguns contrastes que João apresenta em suas cartas. Primeira carta de João, ele fala sobre vários contrastes que existem. E durante essa semana, nós falamos sobre alguns contrastes, né? E o contraste é a gente ter o cuidado para não, de repente, fazer exatamente o contrário, né? Porque quando nós não entendemos os contrastes, nós vamos entrar em contradição. Falamos sobre mentira, verdade, Cristo, anticristo, viver na luz e não na escuridão. Falamos sobre amor, né? Temos que amar. Quem tem Deus no coração, aprende a amar, porque Deus é amor. E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens, que são muitas, mas nós vamos encerrar hoje falando sobre os verdadeiros filhos de Deus. Quem não é filho de Deus, infelizmente, né? Vive no pecado, vive no mundo, vive na mentira, vive nas trevas. Porque quando nós realmente conhecemos a Deus, amamos a Deus, obedecemos a Deus, nós passamos a ser filhos de Deus. No capítulo 5, João está falando sobre quem são os verdadeiros filhos de Deus. São aqueles que amam a Deus, são aqueles que conhecem a Deus, são aqueles que obedecem a Deus. Então, quando nós fazemos a vontade do Pai, somos chamados de filhos. Foi isso que Deus fez com seu Filho Jesus Cristo, enviou na terra para obedecer a Ele. Jesus veio na terra para obedecer ao Pai. E Jesus está sempre chamando Deus de Pai. Ele diz, meu Pai. Jesus até nos ensina, né, a orar. Mateus capítulo 6, né? Quando você for orar, você ore assim. Pai nosso que estás nos céus. Olha do privilégio, da alegria da gente ser chamado filhos de Deus. Porque quando nós chamamos o nosso Papai do céu, o nosso Pai que está no céu, a gente tem esse privilégio, né? Saber que somos filhos de Deus. E nessa carta de João, nessa primeira carta, do capítulo 1 ao capítulo 5, a gente vai ver sempre João falando, filhinhos, queridos, filhos, sempre chamando de filhos. E no capítulo 5 ele fala exatamente o que é ser filho de Deus. Fazer a vontade de Deus, evitar pecar. Porque quem é filho de Deus não pode e nem deve pecar. Então os filhos de Deus não podem estar pecando. Não pode. Então são essas pessoas que são chamados filhos de Deus. E lá no finalzinho, no versículo 22, capítulo 5, no versículo 22, no finalzinho, João diz assim, meus filhos, meus queridos, você sendo filho de Deus, cuidado para não ser enganado por falsos deuses. Aí bota um D minúsculo, porque o nosso Deus é um D maiúsculo. Mas ele diz, cuidado para não ser enganado por falsos deuses. Ele não diz só Deus, a letra minúscula, não. Ele diz, cuidado para não ser enganado por falsos deuses. Então, quando nós amamos a Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos chamados de filhos, filhinhos. Então, você vai ver nessa primeira carta, João sempre tratando as pessoas como filhinhos, filhinhos, que nós possamos sentir que somos filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus evitam pecar, porque Jesus Cristo, ele vai nos proteger, nos guardar do inimigo, nos proteger do inimigo, para que a gente sempre seja chamado filhos de Deus.
Encerramos essa série de mensagens falando sobre quem são e quem não são filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus fazem a vontade de Deus. Jesus veio na terra como filho de Deus e obedeceu a Deus. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o verdadeiro filho. Obedece o Pai, porque todo filho sabe que o nosso papai, principalmente do céu, quer o melhor para cada um de nós. Que você possa ser o verdadeiro filho de Deus. Até a próxima mensagem. Se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.